Paz do Senhor, prezados irmãos em Cristo Jesus, sejam todos bem-vindos a mais um programa. Eu sou Nelson Marculino, o apóstolo da graça, e nós estamos aqui nesta noite para refletirmos sobre uma palavra de Deus que impactou gerações e continua sendo pregada e ministrada até os dias de hoje. Essa palavra trata-se da mulher samaritana. Quando olhamos para a questão da mulher samaritana, nós entendemos algo interessante. Em João capítulo 8, nós temos uma passagem bíblica muito importante. Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 1 ao 11. Vamos ver o que esta palavra de Deus nos ensina neste evangelho. Como Deus, ele trata as pessoas caídas, é o que nós aprendemos. A história fala sobre uma mulher que foi pega no próprio ato adulterando. Esta mulher foi traga aos pés de Jesus e a multidão queria apedrejar essa mulher. Mas Jesus, ele não reage da mesma maneira como a multidão reagiu. Então, o que a gente tem aqui? Hoje, eu quero falar sobre exposto em público, restaurado no secreto. O texto nos fala sobre como Deus trata os seus quando eles caem e por que a restauração começa sempre primeiro do que a reputação. A restauração verdadeira, ela nasce primeiramente no secreto, nasce primeiramente no coração. Então, o que nós vamos aprender com esse texto bíblico, meus irmãos, é que o pecado desta mulher virou manchete. Quando a mulher foi pega no próprio ato adulterando, toda a cidade ficou sabendo do pecado da mulher. Imagina jovens, crianças, adultos, todo mundo saindo para ver a situação dessa mulher. Ou seja, o pecado dessa mulher virou um espetáculo. E é exatamente isso que acontece quando nós somos pegos no próprio ato do pecado. O nosso pecado se torna história, o nosso pecado vira manchete. E essa mulher não foi diferente. O pecado dessa mulher virou manchete também. A dor que ela sentia por ser pega no próprio ato adulterando, virou um entretenimento para as pessoas. As pessoas começaram a zombar do pecado dessa mulher. Mas Jesus revela algo diferente ao longo da história dessa mulher. Jesus nos revela que onde o erro desta mulher foi público, Jesus ele vai pegar esse erro público para tratar essa mulher no silêncio. Onde o erro não é ignorado, mas o pecado também não é destruído, é onde Jesus aparece agora para nos ensinar algo interessante. Vamos recapitular aqui a passagem bíblica. A mulher foi pega no ato, não havia dúvida do seu pecado. Estamos diante de uma situação, igreja, que realmente esta mulher foi pega no próprio ato. Não há dúvida do pecado dessa mulher. E é o que acontece muitas vezes com muitos de nós. Quando somos pegos, quando caímos, quando falhamos, quando não temos dúvida que realmente cometemos um erro, aí a tendência é nos acusar, a tendência é nos condenarmos a nós mesmos. Essa mulher foi levada à praça pública, exposição máxima. O que a igreja evangélica tem feito nos dias de hoje? Quando alguém peca, quando alguém falha, quando alguém comete pecado. O pecado hoje ele é exposto. A igreja é uma igreja que, em vez de acolher as pessoas hoje, em vez de encobrir os pecados, como diz a Bíblia, que devemos encobrir as nossas culpas, devemos encobrir as nossas falhas. O que acontece? Em vez de encobrirmos as culpas uns dos outros, nós expomos as culpas dos outros. Foi então desta forma que a multidão queria usar uma armadilha contra Jesus. Eles chegaram e disseram: esta mulher foi pega no próprio ato adulterando. O interessante, igreja, é que o homem não aparece envolvido nessa história. A mulher não cometeu o adultério sozinha. A mulher cometeu um adultério com um homem, mas o homem foi preservado. O homem não aparece nessa história em nenhuma das narrativas bíblicas. Parece que há uma seleção seletiva aqui, uma injustiça que seleciona e esconde esse homem. Isso nos ensina duas coisas principais. A primeira coisa que isso nos ensina é que a religião expõe as pessoas, mas Jesus redime as pessoas.
A segunda coisa que isso me ensina é que a religião usa as pessoas, mas Jesus salva as pessoas. Quando olhamos para esse prisma, nós vemos uma multidão que está acusando, uma multidão que quer expor, mas nós estamos diante do Senhor Jesus, que vem com um coração aberto para redimir a culpa desta mulher. Não sei se você está a entender essa palavra. Compartilhe essa live com mais alguém. Chama alguém que se sentiu falho, alguém que caiu, alguém que foi abandonado pela sociedade, alguém que a igreja maltratou, alguém que a igreja apedrejou e por conta disso perdeu a graça, perdeu o amor e se afastou dos caminhos do Senhor. Então, nós entendemos aqui 5 movimentos de Jesus no processo da restauração desta mulher. Enquanto a multidão acusa, enquanto a multidão expõe, primeiro, Jesus silencia o tribunal público. Lembra-se da passagem bíblica? Eles chegaram para acusar, eles chegaram para maltratar, a multidão gritava. Mas Jesus chega e ele primeiro silencia o tribunal público. Jesus inclina-se na terra e começa a escrever. E o que ele está escrevendo? A Bíblia não relata exatamente o que Jesus escreveu. E não é sobre isso que a gente quer falar hoje. Então, isso nos ensina que simplesmente Jesus não reage ao calor da acusação. Jesus está escrevendo no chão. Ele cria um espaço de consciência para que as pessoas pudessem refletir sobre o que estava a acontecer. Tem um grande princípio aqui. Antes da restauração, antes que alguém seja restaurado, Jesus primeiro cala as vozes erradas. Por que Jesus cala as vozes erradas? Porque em meio à multidão não há restauração. É necessário que primeiro a multidão se cale para que Jesus possa falar em seguida. E aqui temos algo interessante sobre o segundo posicionamento de Jesus. Jesus confronta os acusadores e não a mulher. Igreja, entenda algo. Na sociedade atual, é muito comum confrontarmos as pessoas que pecam. É muito comum acusarmos as pessoas. É muito comum jogarmos pedra a quem falha, a quem cai. A igreja, já tem se dito aí, é o único exército que abandona o seu soldado ferido. Mas nós temos uma grande lição de Jesus nessa história. Em vez de Jesus acusar a mulher, Jesus, ele simplesmente confronta os acusadores dessa mulher. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que não olha para as nossas falhas, é um Deus que não olha para os nossos defeitos, é um Deus que não está preocupado com os nossos pecados. Ele está mais preocupado com os nossos acusadores do que com os pecados que nós cometemos. Jesus olha para a multidão e grita: quem dentre vós está sem pecado? É a grande pergunta nos dias de hoje. Quando você acusa o seu irmão, quando você fala mal do seu irmão, quando você aponta dedo no seu irmão, será que você se esquece que você tem pecado? Será que você tem consciência que antes de olharmos para os defeitos dos outros, precisamos primeiro olharmos para a trave que está nos nossos olhos? Jesus olha para os acusadores e não olha para a mulher para acusar. E diz: quem dentre vós está sem pecado? Ele não começa pela mulher, ele começa por aqueles que se acham justos. Normalmente, aqueles que se acham justos têm a tendência de acusar. Mas o homem julga de acordo com o parecer do homem. Deus julga de forma diferente. Deus não julga os nossos pecados em primeiro lugar. Ele julga os nossos acusadores. Quem acusa demais geralmente precisa de redenção. Quem acusa demais geralmente precisa de arrependimento. Pare de olhar para os defeitos dos outros. Pare de condenar os outros. Pare de acusar os outros. Olha para ti mesmo. Será que você não tem falhas? Será que você não tem defeitos? Por que você vive acusando o seu marido? Talvez o erro não seja do seu marido. O erro seja seu. Por que você vive acusando sua esposa? A tendência do homem é sempre culpar o outro. E isso é algo que eu chamo de síndrome de Adão. Quando a Eva e Adão pecaram, Deus chega no jardim e algo interessante que acontece, Deus chama Adão. E quando Deus chama Adão, pergunta: Adão, eu estou a chamar por ti, por que você não ouviu? E Adão disse: me escondi porque estava nu. E aí Deus perguntou: quem te mostrou que estavas nu? E o que Adão fez? Adão olhou para Eva e apontou o dedo para Eva. E disse: a mulher que tu me deste. Na verdade, deixa-me retificar aqui. Adão não aponta dedo para Eva. Adão aponta dedo para o próprio Deus.
a mulher que tu me deste. O que Adão está querendo dizer com isso? Deus, você é culpado. A mulher que tu me deste me deu de comer. Em vez de assumir os seus erros, em vez de assumir a sua culpa, ele empurra e transfere a sua culpa para o próprio Deus. E quando Deus chama agora a Eva, chamou Eva. O que aconteceu? A Eva já não culpa a Deus. A Eva já não culpa Adão. A Eva vai dizer, a serpente me enganou e eu comi. O que a gente tem aqui? Um acusando o outro. E esse é o síndrome de Adão que vem afetando a raça humana até os dias de hoje. Sempre nos acusando. Assim são as famílias. O pai acusa o filho acusa o pai, a esposa acusa o esposo acusa a esposa. Assim, a família vai vivendo de acusação em acusação. Mas, normalmente, pessoas que estão sempre acusando os outros precisam se arrepender. Terceira grande lição que Jesus nos ensina aqui. Jesus, ele reage de uma forma extremamente sábia. Jesus remove a multidão. Existem milagres que Deus não vai operar na sua vida até que a multidão seja removida da sua vida. A multidão é uma barreira que pode impedir a tua restauração, pode impedir o teu milagre. E antes de Jesus intervir na vida desta mulher, Jesus remove primeiramente a multidão. Diz a Bíblia que eles saíram um por um. O processo de restauração, meus irmãos, exige um ambiente seguro. Talvez você caiu, talvez você falhou. E se você caiu, você falhou, quero te dizer, não se assusta com as pessoas que estão se afastar de ti. É porque a restauração de Deus na sua vida exige um ambiente seguro, exige um processo individual, exige você se afastar da multidão. Por que, apóstolo Nelson? Escuta bem, a multidão nunca cura ninguém. A multidão nunca salva ninguém. Multidão não restaura. Multidão não cura. É necessário você se afastar da multidão para você encontrar cura em Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quarto lugar, Jesus restaura no privado. Interessante notarmos aqui que a mulher, ela foi pega no próprio ato. E quando ela é pega no próprio ato adulterando, o pecado se torna público. A cidade inteira falou daquele pecado. Imagina a reputação dessa mulher. Imagina o testemunho dessa mulher. Imagina agora como essa mulher teria a coragem de enfrentar os vizinhos, o bairro, a sociedade. O pecado se tornou público. Logo a vergonha veio. Na minha mente, como mero humano, eu pensei comigo mesmo. Se o pecado foi público, por que Deus não restaura essa mulher no público? Só que nós pensamos de forma errada. Nós pensamos que Deus tem uma obrigação de ouvir a opinião pública para nos restaurar. Só que Deus, ele não restaura a mulher no público. Ele restaura a mulher no privado. A multidão foi embora, agora só tem Jesus, só tem a mulher, só tem a verdade, só tem a graça aí. Jesus agora pergunta, onde estão os teus usados? Pecado foi público, mas a restauração foi privada. Como o amor de Deus, ele é maravilhoso. Então, não se preocupa com a opinião pública, porque se Deus te restaurar, a tua restauração pode não ser uma restauração sincera, uma restauração verdadeira. Homens e mulheres de Deus que são restaurados no público, muitas das vezes aparentam homens bonitos por fora, mulheres bonitas por fora, mas por dentro estão totalmente destruídos, porque a restauração pública, ela não restaura por dentro, mas a restauração privada trata consigo no seu subconsciente, no seu eu, no seu interior. Jesus olha para a mulher e pergunta, onde estão os teus acusadores? Eu não te condenarei, eu não te acusarei. Algo interessante. Ele não está preocupado com o pecado, ele não está preocupado com as falhas, ele está preocupado com o futuro desta mulher. Porque ele olha para a mulher e diz, vai e não peques mais.
Quando ele diz vai e não peques mais, ele está tratando com o futuro desta mulher e não com o presente que é o pecado, e não com os acusadores que é o presente dessa mulher. Vai e não peques mais. Está encerrando o passado, está deixando o passado para trás. Ele agora aponta para um novo caminho. Jesus não nos define de acordo com os nossos erros, mas sim de acordo com uma direção futura. Quais são as lições que nós aprendemos com esse ensinamento? É que muitas das vezes nós podemos pecar no público e Deus nos restaurar no privado. Que Deus abençoe tua vida. Se você amou essa palavra, por gentileza, escreva aqui abaixo nos comentários: eu fui salvo e restaurado. Compartilhe essa live com pelo menos 5 pessoas que precisam ouvir essa palavra. E não se esqueça, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal agora mesmo, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu joinha e o seu comentário aqui abaixo nesse vídeo sobre o que você achou desse estudo bíblico. Outra coisa muito importante, se você estiver a precisar de ajuda espiritual, se você estiver a precisar de oração, aqui abaixo na descrição desse vídeo, você vai encontrar informações sobre como entrar em contato com o apóstolo Nelson Marculino, como você receber apoio, como você receber suporte. Deus abençoe tua vida, nos vemos no próximo vídeo. Shalom! A paz do Senhor.